Bom dia, eu desejo a você um bom dia. Esse é o seu canal, o nosso canal, Palavra de Deus. Ao ver esse vídeo, deixa aquele joinha. É grátis, é gratuito, é fácil. Deixa um comentário também. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Eu já disse para você que o nosso objetivo é levar a palavra de Deus de forma simples e descontraída. É uma conversa. Enquanto eu preparo o meu almoço, estamos conversando sobre a palavra de Deus. A palavra de hoje, queremos falar sobre humildade. Está baseada em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos fazer essa leitura? Você tem uma Bíblia em sua casa? Olha, eu tenho várias, mas a quantidade de Bíblias não importa. O que importa é a sua leitura cada dia, mesmo que seja uma pequena porção, sendo colocada em prática na nossa vida. Isso é que importa. Mas vamos para o texto. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. 5 a 11, diz o seguinte: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o texto. E queremos falar sobre humildade. É uma qualidade que precisa ser cultivada em nossa Bíblia, em nossa vida. Que precisa ser cultivada em nossa vida. O que é humildade? Quando é que eu acho que uma pessoa é humilde? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. Deus gosta das pessoas humildes. Você é humilde? Então Deus gosta de você. Mas Deus aborrece a pessoa soberba, arrogante. E nós mesmos, como seres humanos, não gostamos de estar próximo a pessoas assim. Não gostamos. E nessa nossa conversa, eu quero falar sobre 3 pessoas que deram exemplo de humildade. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. No texto que nós lemos, olha só o quanto ele foi humilde. O apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Sentimento de humildade. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se Jesus fosse um homem arrogante, prepotente, soberbo, diante de certas pessoas que lhe insultaram, ele teria dito: eu sou o Filho de Deus.
Vocês me respeitem, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem de onde eu vim? Não é assim que os homens fazem. Mas Jesus foi bem diferente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É interessante como os homens são, né? Dá um exemplo aqui. Se alguém vai numa estrada e tem uma barreira policial, parando, verificando os veículos. Se alguém tem alguma posição de destaque, é um juiz, é um prefeito ou é um político, em vez de humildemente entregar os seus documentos para o guarda, para o policial, ele vai dizer o seguinte: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? Olha só, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não disse: vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem quem é meu pai? Ele não disse isso. Ele suportou afrontas, calado. Na hora da sua morte, ele se manteve como um cordeiro mudo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus se agradou. Por isso que Deus estava com ele. Por isso que Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus tinha essa qualidade, humildade. A Bíblia diz que ele esvaziou-se. Ele veio de onde? Dos céus. Ele era quem? O Filho de Deus. Ele era Deus. Mas ele esvaziou-se da sua glória. Ele deixou o seu palácio celestial e desceu a essa terra e viveu como um de nós, experimentando as mesmas coisas que nós experimentamos. Se Jesus não tivesse se esvaziado, ninguém teria conseguido matar Jesus. Ninguém conseguiria pôr a mão em Jesus. Mas porque ele se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, é que os homens o crucificaram em uma cruz. E é por isso que nós temos salvação. Porque ele se humilhou. Só ele podia pagar o preço da nossa dívida. O nosso pecado é tão grande que só ele poderia pagar. A nossa dívida que nós fizemos com Deus é tão grande, os nossos erros são tantos, que nós nunca teríamos condição de pagar essa dívida. Então Jesus precisou vir, se humilhar, se esvaziar para pagar a nossa dívida. A outra pessoa que queremos destacar aqui como uma pessoa humilde é Moisés. Moisés, ele teve uma missão muito nobre: livrar o povo de Israel das garras de Faraó, tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi escolhido por Deus. Mas Moisés só fez isso porque ele foi humilde. Ele vivia no palácio de Faraó. Ele era príncipe. Ele tinha tudo que ele precisava. Mas a palavra de Deus diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou os privilégios de príncipe. Ele preferiu ser maltratado com o seu povo, ser perseguido e maltratado juntamente com o seu povo. Isso é humildade. Se fosse outro, arrogante, soberbo, ele teria dito: eu não estou nem aí para vocês, eu estou numa boa. Não é assim que os homens fazem? Não é assim que os políticos fazem? Leva o dinheiro da merenda das crianças para ficar numa boa e não está nem aí como é que as crianças vão ficar. Leva o dinheiro da saúde para ficar numa boa e não estão nem aí como é que o povo vai ficar, se vai morrer nos corredores. Mas Moisés, a Bíblia diz que ele preferiu
ser maltratado com o povo de Deus, juntamente com o seu povo, do que ser chamado filho da filha de Faraó, do que ter os privilégios de príncipe do Egito. É um exemplo de humildade, é um exemplo a ser seguido. E mesmo quando ele estava com o povo, ele estava para servir. Moisés trabalhava muito, ele se cansava, a ponto de Jetro, o seu sogro, lhe dar conselhos, para que ele colocasse pessoas para lhe ajudar a resolver as questões do povo, porque a carga que ele levava era grande, era imensa. Olha só, recusou os privilégios de príncipe de uma nação poderosa da época para servir a um povo no deserto. Isso é humildade ou não é? Deus, ele ama os humildes, mas ele aborrece os soberbos. Trazemos aqui outro nome, Davi. Davi, que demonstrou humildade em seu arrependimento. Davi cometeu um pecado feio, horrível. E quando ele foi confrontado, ele não quis se desculpar diante de Deus. Ele foi humilde e disse: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Diferente de Saul. Saul, às vezes que foi confrontado, ele quis se justificar. Ele quis se justificar. Quando era para oferecer um sacrifício, quando Deus mandou Samuel ir oferecer sacrifício para ungir lá Saul, e Samuel demorou. Ele atrasou, como toda pessoa muitas vezes atrasa em alguma tarefa. E Saul não foi humilde o suficiente para esperar. Ele fez o que ele nunca deveria ter feito. Ele pegou, não sendo profeta, não sendo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, coisa que ele não devia fazer. Ele usurpou essa função para si, que não era a função dele. Coisa que Jesus não fez, você lembra? Ele não usurpou ser igual a Deus. E Samuel ofereceu um sacrifício, ou melhor, Saul. E quando Samuel chegou, que falou para ele, ele disse: não, você estava demorando. Quando Samuel lhe repreendeu, ele não se humilhou, ele não pediu desculpas, ele não pediu perdão. Ele disse: você estava demorando, o povo estava se dispersando. Então eu tomei a decisão de oferecer o sacrifício. Mas você não podia, Saul. Não era função sua. Você teria que ter humildade de esperar. Você tem humildade de esperar em Deus? Quando alguém lhe ofende, quando você é maltratado, quando você é injustiçado, você tem humildade de esperar em Deus? Saul não teve. E por essa razão, ele perdeu uma grande bênção. Ele foi rejeitado. Samuel disse: olha, hoje o seu reino seria confirmado para sempre. Você perdeu uma grande oportunidade por falta de humildade. Você já perdeu alguma oportunidade por falta de humildade? Você já caiu em si e disse: eu não deveria ter agido assim? Saul perdeu por falta de humildade. Outra vez que Saul quis se justificar é quando Deus mandou que ele, naquela guerra, naquela batalha, destruísse tudo, matasse tudo, os animais, e não pegasse nada, não trouxesse nada. Sabe o que Saul fez? Escolheu as melhores vacas, as melhores ovelhas, os melhores bois, os melhores animais e trouxe. E quando Samuel lhe repreendeu, ele disse: não, eu trouxe para oferecer sacrifício a Deus. Como é que Deus ia querer um sacrifício daquilo que ele já tinha rejeitado? Deus não ia receber esse sacrifício. Deus já havia rejeitado. Deus já havia dito para ele para não trazer nada.
nenhum despojo. Que falta de humildade, que desobediência e que falta de humildade de reconhecer o seu erro. Se ele tivesse caído no pó e se tivesse dito, oh, profeta Samuel, eu errei. Pede a Deus para me perdoar. Eu não deveria realmente ter feito isso, porque Deus falou que não era para trazer nada. Não, ele quis se justificar. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. Quem nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo, quando nós temos humildade de reconhecer o nosso erro. Davi agiu diferente. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele disse: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal. Ele se humilhou, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem sou eu sem o Espírito Santo de Deus em minha vida? Ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Porque quando o crente peca, ele fica triste, ele perde a alegria da salvação. Mas ela pode ser restabelecida, se o crente agir com humildade, se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Então eu convido a você para cultivar a humildade em sua vida. Deus vai se agradar muito de você. Duas qualidades que Deus se agrada muito no ser humano: humildade e sinceridade. Davi tinha essas qualidades. É por isso que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Um homem que, quando reconhece o seu erro, se humilha, é sincero, fala do seu erro e pede perdão. É assim que nós devemos fazer. Vamos fazer isso daqui para frente? Se ainda não estávamos fazendo, vamos fazer? Vamos ser humildes? Vamos cultivar a humildade em nossa vida? Que Deus te abençoe. Faça um comentário. Diga se você gostou ou diga se você não gostou. Se tem alguma observação, alguma correção, deixe lá no comentário. Eu vou acatar, eu vou olhar, eu vou analisar. Eu preciso aprender com você também. Que Deus em Cristo nos abençoe.